Nesse vídeo você conhecerá os criadores desses lindos ninhos. Seja bem-vindo ao mundo fascinante. Ninho do pássaro tecelão. Criar este ninho incrível é uma tarefa e tanto para o pássaro tecelão, e você ficaria surpreso com os esforços que eles fazem para atrair uma companheira. Não é de admirar que as fêmeas das aves tecelãs o considerem impressionante. Esses ninhos são excepcionalmente detalhados e exigem muito trabalho duro. Montar esses ninhos é um verdadeiro ato de carinho, que exige 6 meses do começo ao fim. Eles iniciam o processo de construção em agosto e terminam em fevereiro. Agora, como eles conseguem isso? Bem, tudo começa com o pássaro tecelão moldando uma bola de grama. Imagine isto. Eles conectam folhas de grama, formando uma espécie de obra-prima gramada. Em seguida, eles começam a trabalhar, entrelaçando grama, galhos e folhas em um ninho redondo, usando apenas o bico e as patas. É como a arquitetura dos pássaros no seu melhor. Após meses de esforço dedicado, eles acabam com um ninho de formato perfeito, cruzando as asas e esperando que seja cativante o suficiente para chamar a atenção de uma potencial namorada tecelã. Estas aves são sérias. Os seus bicos são afiados como navalhas, cortando sem esforço os materiais necessários para a construção do ninho. E veja só, seus pés funcionam como maestros em miniatura que dão nós, solidificando os pássaros tecelões como alguns dos seres mais inteligentes do planeta. No entanto, há mais do que isso. Esses ninhos estão em outro nível. Não só são completamente à prova d'água, mas também são robustos o suficiente para resistir a tempestades formidáveis. Agora, isso é o que eu chamaria de brilho arquitetônico. Tecelões sociáveis são realmente impressionantes, pois estão sempre ocupados construindo seus ninhos ao longo do ano. Essas moradas podem variar em tamanho, algumas acomodando cerca de 10 pássaros, enquanto outras se tornam verdadeiras cidades avícolas, abrigando mais de 500 aves. A construção acontece lá no alto, e alguns desses ninhos são tão enormes que se assemelham a montes de feno nas árvores. A graça desses ninhos vai além. Os pássaros sociáveis fazem toda a labuta, enquanto outros pássaros têm o luxo de aproveitar o resultado. Essas moradias são verdadeiramente comunitárias, permitindo que diferentes tipos de pássaros convivam em harmonia. Às vezes, até mesmo vespas encontram um cantinho nesses ninhos. E, acredite, essas construções resistem ao teste do tempo, servindo como lar para várias gerações de uma mesma família de pássaros. É uma verdadeira obra da natureza. Os lares das águias pescadoras, também chamadas de águias carecas, são algo realmente extraordinário. E sabem o que? Os ninhos delas são igualmente espetaculares. Na real, o maior ninho do planeta foi construído por uma águia careca e foi descoberto na ensolarada Flórida, nos Estados Unidos. Pensem só, esse ninho tinha 2,9 metros de largura, 6 metros de profundidade. Sensacional, né? O que chama mais a atenção é que o par de águias, o macho e a fêmea, se uniram para erguer essa obra-prima da engenharia. Eles buscavam materiais e os organizavam com todo cuidado. Sabe o que é ainda mais bacana? Essas águias frequentemente ficam com o mesmo endereço por vários anos, acrescentando aos poucos mais materiais, fazendo o ninho ficar cada vez maior. E veja só que interessante. As águias carecas até colocam mariposas no ninho como um jeito de espantar insetos. Isso mostra que essas aves não são só fortes, mas também super espertas. Fantástico, concorda? O que você achou? Antes de continuar o vídeo, te faço o convite para se inscrever no canal e deixar o seu gostei para ajudar a continuar trazendo conteúdo para você. Vamos explorar o fascinante universo do Amercorp. Essas aves incríveis, localizadas em Marley, são os verdadeiros mestres da arquitetura do reino alado. O que é incrível é que tanto os Amercorp do sexo masculino quanto os do feminino constroem esses ninhos extraordinários.
Imagine só. Eles são como o casal nota 10 do mundo das aves, trocando ideias enquanto constroem esses ninhos de cair o queixo. E acredite nisso, esses ninhos são tão grandes que um ser humano praticamente poderia montar acampamento lá dentro. Fala sério, é o máximo em termos de imóveis amigáveis para pássaros. Aqui está o lance. Uma dupla dinâmica desses pássaros pode produzir até 5 desses em um único ano. Mas eles não se estabelecem exatamente nesses ninhos luxuosos por muito tempo. Eles são mais como anfitriões do Airbnb, aparecendo para estadias curtas. Às vezes, até reformam seus ninhos antigos, criando um verdadeiro império das aves. Abelharucos europeus. Estes passarinhos, reconhecidos pelas suas cores deslumbrantes, são especialistas em instalar-se em falésias arenosas, normalmente perto de rios. Imaginem isto. Um ninho confortável escondido longe em um longo túnel que eles construíram. Agora, esses abelharucos não são apenas designers de interiores da moda. Eles também são pais de primeira linha. Eles põem seus ovos nesses túneis, formando um refúgio aconchegante para sua família em expansão. Aqui está a diferença. Eles também chamam esses túneis de lar. Isso é o que você chama de uma verdadeira operação familiar. Na hora da comida, esses pássaros são verdadeiros entusiastas dos insetos, principalmente quando se trata de abelhas. Apesar do nome, você não os verá apenas circulando pela Europa, eles estabeleceram residências no sul e centro da Europa, norte da África, sul da África e oeste da Ásia. E aqui está um boato animador. Esses pássaros são a personificação viva dos objetivos de relacionamento. Sim, eles são monogâmicos, mantendo um parceiro por muito tempo. O trabalho em equipe faz o sonho funcionar, pois colaboram na construção e manutenção de seus ninhos. Poleiro saboroso. Tal como o nome sugere, este poleiro não é apenas para nós. Os pássaros também podem apreciar. Você pode avistar esses ninhos com frequência nas Ilhas Andaman, perto da Índia. Essas pequenas maravilhas, medindo apenas 12 centímetros e pesando 18 gramas, preferem os confins aconchegantes das cavernas de calcário. O motivo é que acontece que seu pequeno tamanho os torna vulneráveis a muitos predadores que espreitam do lado de fora. Dentro dessas cavernas, eles constroem abrigos curiosos feitos de saliva endurecida de pássaros. Pode parecer um pouco peculiar, mas aqui está a diferença. Esses ninhos são aclamados como um deleite luxuoso na Indonésia, Malásia, China e Hong Kong. Os ninhos de andorinhões, que reivindicam o título de ninhos mais caros do mundo, custam impressionantes $4.000 por quilograma. Sim, você ouviu corretamente, elevando-os a uma aventura culinária verdadeiramente sofisticada. Infelizmente, graças às ações humanas, um número considerável destes ninhos foi destruído, empurrando estas aves para a lista de espécies ameaçadas de extinção.